O Bitcoin pode iniciar 2024 caindo 50% para depois dar continuidade a toda a sua alta do ciclo. Mas nesse momento temos alguns pontos de atenção que eu vou te mostrar agora para você entender o que a gente pode esperar já em janeiro, fevereiro e até março para o Bitcoin. Para te situar do que está acontecendo, vamos olhar o price action do próprio Bitcoin. Nós temos aqui o Bitcoin trabalhando em um triângulo simétrico, um padrão que representa equilíbrio. Nenhuma força do mercado neste exato momento está ganhando. Estamos tendo um equilíbrio entre força compradora e força vendedora. Isso é muito normal quando a gente vê alguma data festiva, como Natal ou Ano Novo. As pessoas tendem a reduzir um pouco suas atividades, realizar alguns lucros e deixar o mercado parado. Então é por isso que nós estamos vendo essa paradez desde o dia 4 de dezembro. Então o mês de dezembro está mais para um padrão lateral. Só que se você olhar para o macro, você vai perceber que o mercado está trabalhando em uma tendência fortíssima de alta. Isso é nítido e é ótimo. Agora, por outro lado, você precisa prestar em alguns sinais de atenção, como este aqui. Nós temos aqui um gráfico que representa as forças, o RSI das altcoins. Então você sabe que o RSI é um indicador que mede a força do mercado. Ele normalmente é um gráfico que fica entre uma zona de 20 pontos e uma zona de 80. Então, quando ele fica no meio, a força compradora e a força vendedora estão em equilíbrio. Quando ele fica muito acima sobrecomprado, a força compradora está muito forte e essa força compradora tende a virar força vendedora. E é por isso que quando ele chega nessa região, ele tende a corrigir. Então, nós estamos no gráfico semanal já aqui nessa região de sobrecompra. É um ponto de atenção, só que o timing certo para corrigir de fato nós não sabemos. Agora, quando ele entra em sobrevenda nessa área aqui de baixo, muitas oportunidades aparecem e as pessoas tendem a fazer o quê? Comprar. Então, quando isso acontece, nós temos uma alta no mercado, uma defesa de um suporte, então o mercado volta a subir. Então, é sempre interessante quando você vai tratar na sua carteira de uma forma rude, assim, simples, de longo prazo, você vende aqui em cima e você compra aqui embaixo. Só que não é tão simples na prática, você sabe muito bem. E por isso que nós temos este gráfico aqui, mostrando as forças relativas das altcoins. Você vai ver que no gráfico semanal aqui nós temos praticamente todas as altcoins do mercado em estado de sobrecompra, nessa região aqui de cima vermelha. Então todas esticaram demais, subiram bastante, estão em uma zona de realização de lucro. É um sinal de atenção para você que está começando a comprar agora altcoins focando no longo prazo, tá? Cuidado porque podemos ter uma retração, assim como várias altcoins estão já batendo em resistências importantes e tendem a retrair nesse momento. Então começa 2024 já com esse ponto de atenção. E aqui você tem na área de sobrevenda nenhuma altcoin, praticamente todas subiram bastante, estão mantendo no mínimo na zona neutra aqui ou na zona de sobrecompra. Então isso aqui é um ponto de atenção para você, enquanto o Bitcoin próprio ele está na região já de sobrecompra também, e você pode esperar uma retração a partir desse momento. A única variável que nós temos aqui, que nós não sabemos, é se o Bitcoin formou o topo de fato nos 44.500 ou ele vai passar para cima, para os 48, como nós temos aqui no gráfico semanal, uma resistência já de referência ali em cima na região dos 48 mil dólares. Tem muita gente esperando que o Bitcoin bata nesse valor aqui, não tenho certeza que isso vai acontecer, mas já temos pontos de exaustão acontecendo no mercado. Mas, se a gente for dar uma analisada de curto prazo, esse triângulo simétrico que você está vendo aqui no gráfico diário, ele pode ser encarado também com outra perspectiva. Que perspectiva seria essa? De um triângulo ascendente. O triângulo ascendente é um padrão que ele forma uma resistência, ele toca uma vez, duas vezes a resistência, testa outras vezes, enquanto na parte inferior ele trabalha em uma linha de tendência de alta. Então, quando ele faz isso, nós temos um padrão que tende a fazer um rompimento tendendo à continuidade do movimento anterior, que era de alta, então ele tende a fazer essa continuidade. Lembrando que o alvo quando acontece esse padrão, é o alvo que gera aqui, desde a linha de tendência até o topo, a resistência que ele marca. Então nós temos um alvo aqui de rompimento até os 50 mil dólares, o que pode acontecer, claro que pode, mas essa região aqui, quando a gente passa dos 44.500 até os 48, na minha opinião, é uma região vermelha aqui de zona de perigo para o mercado iniciar uma retração, visto que no gráfico semanal já estamos tendo várias semanas consecutivas de altas no mercado, e quando isso costuma acontecer, o mercado tende a fazer umas reversões no meio do caminho. E por que que o título desse vídeo é que ele pode retrair 50%?
de toda essa movimentação que ele fez, desde os 15 mil dólares, ele não fez uma correção considerável para gente. E para todo ciclo de alta, ele tende a fazer uma quebra de crença para dar continuidade à alta. E é isso que você tem que ficar esperto, porque se ele formar o topo aqui nos seus 44.500, podemos ter uma retração macro aqui de até 23 mil dólares no Bitcoin. Então essa é uma região de 618 de Fibonacci, que é possível que o mercado busque, a gente não pode chegar e falar que é impossível de acontecer, no mercado de cripto tudo é possível, então por conta disso poderíamos ver uma retração desse ponto de até 50%. E é por isso que é normal e esperado que o mercado faça essa movimentação antes de dar continuidade a todo o seu ciclo de alta. E a base que eu tenho para falar disso é simplesmente os ciclos passados. Você vai olhar no ciclo passado, ele fez uma retração bem forte, ó, você vê que ele sobe bastante consecutivamente nas semanas e depois faz uma retração. Ah, Douglas, mas a retração foi sobre o Covid. Não, o Covid aconteceu aqui, que ele caiu 65% praticamente em poucas horas e poucos dias. Perfeito. Só que antes de ter esse crash, você vai ver que desde o topo que o Bitcoin formou nos 14, ele fez uma retração de 53%. Então entenda que se a gente tirar o fator Covid da jogada, temos uma possível retração de 53%. A importância de você entender isso é para você se posicionar sabiamente para o ciclo de alta. Existem muitas pessoas, tem pessoas demais comprando tudo que podem nessa região. Comprar Bitcoin agora para esperar um rompimento para os 48, para ganhar alguns porcentos, cara, é válido, mas não é muito inteligente. Comprar altcoins agora neste exato momento, esperando um estouro impossível de tudo, não faz sentido, visto que o RSI aqui já está sobrecomprado em várias moedas. Então, é um ponto de atenção que você tem que ter. E tem mais um detalhe que a gente pode esperar para 2024. Quando o assunto é mercado cripto, muita gente usa alavancagem para ganhar mais dinheiro, tá? Então, nós temos nesse mapa um ponto de liquidação da maioria das pessoas que estão alavancadas. Se você alavanca o seu capital, você está pegando dinheiro emprestado. Então, quando você é liquidado, você perde todo o seu dinheiro, porque acabou, o mercado foi na direção contrária que você queria, você perdeu sua grana. Agora, esses pontos de liquidação, ele vai aparecer aqui nesse gráfico. Então você está percebendo que nós temos essas linhas mais claras, são os maiores pontos de liquidação que nós temos. Vocês vão ver que quando o Bitcoin estava aqui nos seus 30 mil, ele tinha aqui 10 bilhões, 17 bilhões, alguns bilhões de dólares para liquidar. E quem ganha dinheiro com isso? Várias pessoas ganham dinheiro com a liquidação de outras. Então nós tínhamos muita liquidação para cima e pouca para baixo. Então o que seria mais normal o Bitcoin buscar uma liquidez indo para cima e liquidando esse povo? Agora nós temos uma situação contrária, temos vários pontos de liquidação aqui embaixo, 11 bilhões, 6 bilhões, se você acumular são alguns bilhões consideráveis. Quando você olha para cima, você não vê muitos, né? Você vê 6, 5, 4 e temos muito mais liquidez para baixo do que para cima. Aqui nós temos uma liquidez grande nos 24 mil dólares, então por isso que eu falo com você, nós podemos ter uma retração de 50% buscando essa liquidez sem problema, porque o mercado ele trabalha atrás da liquidez, ele vai onde tem dinheiro, ele está indo. Então o que podemos ter, uma retração, e espere que o Bitcoin possa no mínimo atingir em uma possível retração 34, 35 mil dólares. Se ele puxar mais, vai ser uma oportunidade imensa para você aproveitar e fazer ótimas compras a partir do momento que ele bate nos seus 20 mil, 23 mil dólares, tá? Excelente você ter essa noção, porque eu uso alavancagem, eu já fui liquidado, hoje eu uso stop, então não sou liquidado, mas é uma coisa péssima e querendo ou não, o mercado sempre busca a sua liquidação, por isso que você tem que tomar bastante cuidado com o que você faz no mercado, tá? Por outro lado, nós temos aqui um gráfico compilando todos os ganhos trimestrais do Bitcoin para você ter uma certa noção de o que a gente está passando nesse exato momento. E agora as coisas começam a fazer um pouco de sentido, sabe por quê? Nós temos sempre alguns anos que o mercado fica muito positivo, muito otimista, enquanto outros anos nem tanto. Você vai ver que 2022 foi um péssimo ano para o mercado, corrigimos bastante, caímos demais, enquanto já viramos para 2023 com a expectativa do halving em 2024, evento que tende a fazer um choque na oferta e na demanda do mercado, isso tende a explodir o preço, mas você vai observar aqui que em 2023 tivemos uma performance excelente no Bitcoin. No primeiro trimestre subiu 71%, no segundo 7%, no terceiro retraiu 11% e no quarto subiu 58% aproximadamente. Cara, isso aqui é excelente, esse sinal aqui que nós temos é perfeito
E serve de o seguinte, nós tivemos o halving passado, mais ou menos em 2018, 2019, 2020. Então, olha só o que o último ciclo disse pra gente. O mercado subiu bastante, depois de retrair, ó, 50%, 42%. No outro ano ele já fez uma alta ótima, considerável aqui, subindo 8%, depois 160%. O que veio depois disso? Uma retração de 23%, depois uma retração seguida de 13, então retraiu bastante depois de ter subido bastante, isso é normal. Aí depois você vai para 2020, o que tivemos? Cara, tivemos altas, então aí que começou o ciclo de fato. Então, entenda o seguinte, nós temos um período muito bom para o Bitcoin agora, mas nem tudo é maravilhoso como muita gente espera. Nós temos liquidez no mercado nesse momento, temos zonas de sobrecompra, isso tudo é motivo para as pessoas colocarem dinheiro no bolso, tá? Realizar lucro, botar o dinheiro, pô, cara, eu não vou virar o ano com operação aberta, eu vou vender tudo, vou realizar meu lucro já que tá tudo sobrecomprado, ou pelo menos na virada do ano, começar o ano já, limpar minha carteira, limpar minhas posições, então muita gente pode fazer isso, porque o mercado está favorável para a realização de lucros. Esse é o ponto, cara, eu não tô querendo falar com você que você deve vender tudo, mas sempre quando o mercado estiver subindo, você tem que ter uma estratégia para você trabalhar com seus lucros. Eu fiz um vídeo perfeito aqui de altíssimo nível nesse canal, explicando para você como que você faz o gerenciamento para sua carteira em 2024, cara. É simplesmente genial esse vídeo, perfeito, e te dá uma noção que você tem que realizar lucro quando o mercado vai subindo. Você tem que ser sagaz, porque muita gente não realiza lucro, o mercado sobe um tantão, depois despeja tudo e você fica lambendo o dedo, chupando o dedo aí, que ninguém quer passar por isso. Agora nós temos também uma variável importante que não devemos desconsiderar, que é simplesmente esse papo do ETF, que já em janeiro a gente já pode ter um ultimato aí da SEC, se vai ser ou não aprovado. Muita gente está colocando, depositando todas as fichas na aprovação desse ETF. Eu não desconsidero o fato que eles podem de alguma forma rejeitar ou postergar isso de alguma forma. Então a gente sempre tem que ficar esperto, ainda mais com o mercado entregando todos esses sinais aqui de sobrecompra, de pontos de liquidez, resistências no mercado. Então é um ponto para você não ficar cego nesse momento. E essa notícia diz o seguinte: ETFs de Bitcoin impulsionarão a adoção em massa das criptomoedas, diz cofundador da Chainlink. Para mim isso aqui é balela pura, não faz sentido nenhum e eu vou te explicar por quê. Agora que o mercado está subindo, todo mundo está muito cego em relação à alta. Então qualquer coisa é motivo para estourar o mercado, adoção em massa. Só que não é assim que funciona, pessoal. Vamos entender. É o seguinte, nós temos aqui esse tal de Nazarov falando que antecipa que a introdução dos ETFs de Bitcoin é apenas o início. Ele prevê o surgimento de produtos financeiros mais sofisticados e a criação de protocolos DeFi próprios pelos principais intervenientes financeiros que se integrarão aos protocolos existentes nas redes públicas. Vamos lá. Olha a loucura que esse cara tá falando, tá? Ele tá falando que o ETF vai impulsionar a adoção em massa do Bitcoin. Faz sentido isso? Não, porque quando você tem um ETF, você não tá negociando o ETF, você não tá tendo adoção em massa do Bitcoin, você tá tendo apenas a compra do Bitcoin. As pessoas estão comprando o ETF, que por sinal vai comprar Bitcoin. Então tá, o poder todo tá na mão da empresa que faz essa gestão, do ETF em si, e não as pessoas. Se eu faço a custódia própria de Bitcoin, se eu vou atrás do mercado e compro meu Bitcoin, boto na minha carteira física e pronto, eu sou o dono da minha moeda, eu tenho a posse, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso usar protocolos DeFi com meu dinheiro, eu posso pegar Bitcoin, transformar e posso fazer tudo. Só que a partir do momento que você dá o seu dinheiro para um ETF, para uma empresa fazer esse gerenciamento para você, cara, você tá delegando a adoção. Ou seja, não tem adoção. Então esse negócio de comprar Bitcoin e comprar um ETF não é a mesma coisa. E na verdade isso vai quebrar, como já está quebrando, a tese que Bitcoin é simplesmente um hedge, né? É uma forma alternativa ao dinheiro tradicional. Então, a partir do momento que as pessoas enxergam o Bitcoin como um ativo financeiro, ele vai perdendo aquela função que ele tem lá de descentralização, de você ter o seu dono do próprio dinheiro. Então, a gente está quebrando essa tese. Agora, com o ETF, isso aí vai piorar. E ainda para você ter ideia da loucura, eu não quero pagar aqui de anarcocapitalista, tá? Mas isso aqui não faz sentido porque quebra toda a estrutura que foi criada para o Bitcoin. E aí, se você, tá, defende que a descentralização é o poder, que o Bitcoin realmente ele veio para dar liberdade financeira para gente, e você defende que o ETF vai fazer uma mudança drástica no mercado, cara, você tá entrando em contradição. Então você tem que escolher um time para brigar. Ou você tá no time de, cara, eu quero ganhar dinheiro com o Bitcoin, eu tô cagando pro resto.
Show, eu te entendo, eu tô um pouco nesse time. Eu tô aqui para fazer dinheiro, não ficar defendendo, levantar a bandeira que Bitcoin é a liberdade. Não, tá? Eu tô aqui para fazer dinheiro, eu vou aproveitar todos os recursos que o mercado entrega para isso. Então, eu não tô me importando, mas eu quero deixar isso aqui bem claro. E olha só, essa loucura aqui parece bem pior do que parece, né? Enfim. Nós temos que esse cara fala que o surgimento dos produtos financeiros mais sofisticados e criação de protocolos DeFi próprios criados pelas empresas, cara. Olha só que loucura. Ele tá falando que o Bitcoin vai virar privado. Então vai criar as empresas vão criar produtos baseados nisso e afinal todo mundo vai começar a usar os serviços da empresa e não os serviços do Bitcoin, não os serviços da blockchain. Então, de certa forma, isso aí quebra totalmente toda a tese que todo mundo construiu no mercado durante esse tempo inteiro. E aí vem a seguinte pergunta, né? Com essa loucura, é todo o mercado cego enquanto é isso, em relação a isso, as pessoas já estão se perdendo um pouco na narrativa. Chega a pergunta: e se o ETF não for aprovado, o que vai acontecer? Eu tenho uma resposta muito massa para isso. Nós temos aqui que não é surpreendente caso a SEC rejeite o ETF de alguma forma, deu alguma coisa lá e deu errado, tá? Não tem, a gente não pode falar que está garantido nem nada. Sabe por quê? Essa correção que o Bitcoin pode ter de 50%, ela vai vir querendo ou não. Essa correção a gente vai ter. Acontece que essa correção pode chegar por um motivo. O ETF não foi aceito, né? Foi rejeitado de alguma forma, podemos ter uma retração muito forte, porque quebra de expectativa. Quebra de expectativa é o maior combustível que nós temos para o mercado. E o que pode acontecer? Bom, nós podemos ter o ETF não sendo aprovado, quebra de expectativa. Outro cenário, o ETF foi aprovado, mas o Bitcoin não subiu, quebra de expectativa. Então nós temos, tanto para o cenário positivo quanto para o cenário negativo, um cenário apto para corrigir no Bitcoin. Então isso aqui tá muito tranquilo, tá? Eu posso estar completamente errado e não tem problema, o mercado sempre entrega oportunidades para você abrir operações. Eu postei lá no meu Instagram, se você não me segue, tá? @DougTadeu. Eu fiz uma análise aqui da ICP, cara, que foi simplesmente cirúrgica, para eu te mostrar como que sempre tem oportunidade para você entrar em uma moeda que tá subindo para caramba. Moeda que não para de subir. Olha isso aqui, né? Aí você fala: Douglas, como é que eu entro numa moeda dessa? Como é que eu encontro uma oportunidade? Simples. Quando ela vai trabalhando em alguns suportes, como você vai vendo, você pode traçar canais, você pode traçar linhas de tendência, padrões gráficos, e você vai ver que ele sempre vai fazer, depois de um rompimento, um reteste. Então eu entrei nessa moeda exatamente aqui, eu peguei o bonde atrasado demais, mas eu entrei nesse ponto e consegui fazer um lucro aqui alavancado em 10 vezes ainda. Então eu tive um lucro aqui de quase 640%, que eu já saí dessa posição e não olho para trás, quero finalizar meu ano com muito dinheiro no bolso e já está mais que o suficiente sem ganância. Agora eu já estou com outras operações abertas em BLZ, SUI e Shiba. Então são posições que eu peguei usando o lucro que eu fiz na ICP. Então consciência tranquila, é assim que você trabalha com o mercado de forma consciente e inteligente. Não vá pegando, vendendo tudo que você tem. Ah, vou vender meu celular, vou vender até a minha garrafa de água para comprar Bitcoin. Não faça essa loucura, cara. Você tem que agir de forma inteligente. Faça uma boa operação, uma boa entrada e trabalhe com o lucro que você tem. Sempre tem oportunidade para você fazer dinheiro e aproveitar as oportunidades que o mercado entrega, mesmo que você esteja atrasado. Sempre tem chance. E aí nós temos aqui, né, junto com tudo isso, a lista dos ETFs aqui, que, cara, são imensas. Grayscale, ARK aqui, o Bitwise. Nós temos aqui tudo para janeiro, primeiro dia de janeiro. Nós temos 10 de janeiro, 14, 15. Então, as 2 primeiras semanas de janeiro vão ser cruciais para a gente ter uma certeza se isso vai acontecer ou não, se vai ser aprovado ou não, mas fica esperto que a aprovação do ETF em si pode gerar um pico de interesse no mercado, tá? Isso aí pode gerar um pico de, nossa senhora, agora vai subir, e por conta de ser aprovado e todo mundo esperar que vai subir mais, as pessoas fazem o que? Elas compram. Então quando elas compram, elas tendem a entregar uma alta para o mercado. Então este padrão aqui que você está vendo de triângulo ascendente pode ser concluído, a gente pode ter uma alta, mas fique esperto em possíveis bull traps, tá? A gente pode ter rompimento desse topo, uma bull trap, uma armadilha aqui acontecendo, e muita gente vai achar que vai estourar para cima e logo depois entra a correção e entra o período aí que a gente entra nessa correção mais aprofundada de até 50% no Bitcoin. E aí quando ele rompe esse padrão para baixo, ele começa a ter essa quebra de expectativa, as pessoas vão buscar qualquer ponto aqui no Bitcoin
para continuar fazendo long. Então isso aqui é zona de long, isso aqui vai ser zona de long, isso aqui vai ser zona de long também. Então quando o mercado ele for buscando cada vez mais esses pontos, as pessoas vão fazer o quê? Elas vão entrar alavancadas nesses pontos esperando que o mercado vá continuar subindo, sendo que ele pode ter entrado em uma tendência corretiva. E o que acontece é essas pessoas vão sendo estopadas todas as vezes que o mercado cai mais, porque elas não esperam isso, e é assim que as pessoas perdem e derretem todo o seu capital no mercado. Portanto, fica esperto, aproveita tudo que você aprendeu em 2023 e usa para 2024 de forma inteligente, analisa o que aconteceu, a gente trabalha com dados, aqui eu trabalho com dados, informação, e eu faço a leitura e tomo uma decisão. Você tem que fazer tudo isso com tudo que você fez, todas as experiências que você teve em 2023 para você começar um ano bem, um ano próspero, para você não cometer os mesmos erros. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Um feliz ano novo para você, boas festas, aproveita você que está indo para a festa, dá uma distraída do gráfico. Caso você fique em casa trabalhando, vai passar sozinho, cara, boa sorte, trabalha mesmo, vai dar tudo certo. Esse ano 2024 é um ano de uma grande oportunidade para todo mundo. Eu sei que muitas pessoas vão mudar de vida com isso. Só que você tem que estar apto a aproveitar essas oportunidades. Tá? O meu papel aqui eu tento fazer. Se você quiser virar um sniper, começar o ano bem, eu vou fechar muito em breve todas as entradas, tá? Você não vai conseguir mais ser um sniper. Link na descrição, você tem acesso aos últimos dias. No mais, muito obrigado pela companhia. Um feliz 2024.